federal Daniela Rainer, do Partido Liberal, que neste momento está em Brasília. Inclusive a deputada tinha uma pauta, ou tinha uma agenda aqui na cidade de Brusque. Pauta é coisa de jornalista, é agenda mesmo. Não deixa de ser agenda com pautas, né? Não deixa de ser. Mas ela tinha uma agenda aqui em Brusque, mas em função, você já tem conhecimento, você é ouvinte da Rádio Cidade, do clima que está, o clima político de Brasília, e evidentemente que a deputada está em Brasília ainda acompanhando os acontecimentos. Bom dia, deputada, tudo bem? Bom dia, Valdomiro, Dirley, Rodrigo, todos os amigos de Brusque, de toda a região que nos acompanha aí. É uma alegria estar aqui com vocês, ainda que por telefone, né? Gostaria muito de estar aí pessoalmente, que é muito mais prazeroso a gente estar em casa, estar com os amigos, estar ouvindo as pessoas, ouvindo as demandas, vendo as coisas acontecerem, né? Mas essa semana foi uma semana bastante atípica em Brasília, se é que a gente pode dizer que existem semanas típicas, né? Toda semana é uma novidade, é uma guerra diferente. Mas essa semana foi uma semana muito difícil, mas também uma semana muito proveitosa, né? Foi uma semana de resistência, foi uma semana de ocupação na Câmara, para que de total a paralisação das atividades, né? Para que a gente consiga avançar nas pautas tão necessárias para o nosso país. Acho que nós temos muitos assuntos. Essa introdução a gente pode aprofundar mais, mas eu quero iniciar a minha pergunta, ou esse bate-papo com a deputada, falando numa situação que tem preocupado muito os catarinenses. O estado de Santa Catarina exporta muito para os Estados Unidos em vários setores, mas eu quero falar de um setor específico, que é o setor onde a deputada é integrante aí da Frente Parlamentar da Agropecuária. Até que ponto, deputada, a senhora pode nos passar o impacto desse tarifaço de 50%, que a gente sabe aí que vai ter determinados produtos que terão uma diferenciação no tarifaço, mas o que a senhora pode nos adiantar sobre Santa Catarina, as exportações e principalmente a área onde a senhora atua, que é na área da sua região, e a senhora que é integrante aí da Frente Parlamentar da Agropecuária? Então, eu acompanho o comércio, né, a indústria, desde o setor primário, agricultura, e nós somos um estado exportador, nós somos um estado produtor, né, e somos um estado exportador. E a diversidade dos produtos catarinenses é incrível, né, nós somos o único estado do país que tem todas as macro-regiões bem desenvolvidas e industrializadas, né? Vamos pegar São Paulo, por exemplo, né? Em torno da grande capital, ali a região metropolitana, Porto Alegre é a mesma coisa. E Santa Catarina não, é do oeste ao litoral, norte a sul, todas as nossas regiões são industrializadas com uma diversidade de produtos gigantesco, né? Vocês são um polo têxtil, tecnológico também e tantas outras coisas. E a gente está extremamente preocupado com essa situação que está acontecendo, porque a política externa do Trump, ela tem sido bastante rigorosa e favorecendo, né, sempre o mercado interno. O fato é que ele não foi só o Brasil que ele taxou, né? Ele taxou o mundo inteiro. Mas os presidentes foram lá e conversaram, né? E fizeram uma diplomacia anterior também. Vamos ver a Argentina, por exemplo, né? Que está aqui perto da gente, é um concorrente mais próximo, digamos assim. O Milei foi lá, manteve as relações diplomáticas, né? Que, aliás, o Brasil faz mais de 200 anos que o Brasil tem relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos. E o Milei foi lá, conversou, fez a diplomacia dele, manteve as relações e tudo certo. 80% do que a Argentina exporta para os Estados Unidos é tarifa zero, e os outros 20% é uma tarifa bastante competitiva. E, infelizmente, o nosso governo federal não tem mostrado nenhuma habilidade para negociar. Ontem, inclusive, em entrevista, o Lula falou que ele não vai se humilhar perante o Trump. Gente, o que é isso? Ele não é uma pessoa física. O ego dele e o orgulho dele não está acima do país. O que ele precisa fazer é botar os diplomatas brasileiros, sentar com a diplomacia americana
e a Apex também, que eles praticamente fecharam a Apex também, voltar a conversar e resolver esse problema, porque o prejuízo, que é o foco da pergunta, que está trazendo já para o nosso estado e para o nosso país, a gente não tem um cálculo ainda, a gente não tem os dados oficiais ainda, mas é absurdo a gente ver várias empresas que já deram férias coletivas, que estão em desespero, né? E o produto que já estava embarcado, o produto que já estava no porto, que já estava destinado, indo para o porto, como é que fica? Então, é uma das exigências que a gente faz para o governo federal para que resolva essa situação, independente de gostar ou não do Trump, independente de qualquer situação, ideológica ou não, ele precisa sentar, ele precisa mostrar um mínimo de habilidade e colocar as pessoas para conversar. Porque o que ele tem feito, procurar a Organização Mundial do Comércio, mandar o Alckmin lá, os nossos senadores estiveram lá, conseguiram conversar, mas o fato é que quem tem a competência legal e quem tem a caneta na mão para determinar qualquer coisa ou fazer qualquer tipo de aproximação é o presidente da República e através do Itamaraty. Então, ele precisa fazer isso com urgência para que a gente possa estancar o prejuízo que dia a dia a gente vê as empresas dando férias coletivas e todo mundo extremamente preocupado, ninguém está contente com esse tarifaço e está faltando habilidade do governo federal, do presidente da República de resolver essa situação. Deputada, bom dia. A minha pergunta, eu quero, para a gente falar sobre a questão política, eu queria a opinião da senhora, qual é a visão da senhora sobre a questão envolvendo 2026. O próprio governador Jorginho esteve aqui em Brusque na segunda-feira, participando até teve um ato partidário dele, da filiações do PL aqui na cidade, mas antes também participou de uma inauguração do museu e foi perguntado sobre a questão envolvendo a candidatura, a pré-candidatura do filho do ex-presidente, do Carlos Bolsonaro, ao Senado por Santa Catarina. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, né? O governador disse que ainda é meio cedo, mas diz assim, olha, eu combinei com o Bolsonaro que eu indico e uma vaga eu indico, a outra ele indica, mas eu queria te ouvir. Qual é a tua visão sobre essa questão de uma pré-candidatura do Carlos Bolsonaro ao Senado de Santa Catarina? Até em cima, eu acredito que a senhora, como deputada, tenha ouvido também manifestações de setores da sociedade, do empresariado, até se manifestando contrário a essa situação. A gente tem sido bastante demandada, eu tenho uma ligação bem forte com o setor produtivo no estado inteiro, né? E a gente tem ouvido e recebido diversas chamadas, né, nesse sentido. Eu concordo com o governador Jorginho, está bastante cedo ainda, ele tem um acordo que deve ser cumprido, né? O fato é que, a minha opinião, honestamente, é que, de qualquer forma, é cedo ainda para falar em vagas para o Senado. Seja lá quem for, porque essas são vagas extremamente importantes para o governador conseguir compor a chapa dele para o governo do estado e até para conseguir mais apoio para o nosso candidato à presidência da República em 26, né? Então é uma composição que no meu entender, deve ser feita dentro do estado, coordenada pelo governador Jorginho, para que ele possa, com todo o respeito ao Bolsonaro, ao Carlos Bolsonaro, mas essa composição precisa atender os interesses de Santa Catarina acima de qualquer situação, né? E temos muitos candidatos bons aqui no estado, né? Muitas pessoas que realmente agregam muito, né, na chapa do governador Jorginho, e é uma situação delicada, né, porque bota o próprio governador numa situação complicada, né, desagradável de ter que escolher, de estar nessa... Mas o fato é que ele está buscando uma composição que é normal e natural, né, na política, e a gente precisa fortalecer a candidatura dele também, as nossas candidaturas, né, e a gente tem ouvido muito, né, realmente o setor, e eu ouço muito o meu eleitor, ouço muito a opinião dos catarinenses, dos formadores de opinião e pessoas que realmente impactam na economia do nosso estado, né, que vivem aqui efetivamente, e eu tenho sentido bastante essa situação de desagrado, né? Por outro lado, também tem algumas pessoas que são fãs incondicionais, que estão apoiando, que estão buscando, mas eu acho que é cedo ainda para se chegar a alguma conclusão a esse respeito.
Deputada Valdomiro da Mota, bom dia, né? Eu queria trazer aqui para Brusque, né? A senhora tinha hoje uma agenda, né? Já de bastante tempo aí marcada aqui para Brusque, reunião com lideranças empresariais, inclusive. Se a senhora pudesse falar para a gente o que era essas pautas, o que a senhora trataria hoje em Brusque, né? E que obviamente vai ficar para um outro momento. Sim, Valdomiro, eu lamento muito, né? Quero até me desculpar com os nossos amigos aí que estavam me esperando, e eu estava realmente bem empolgada, né? Para a gente sentar, conversar, planejar, né? E ver o que está em andamento aí também. E é sempre muito bom estar com os amigos, com os apoiadores, é muito melhor do que estar lá em Brasília virando noites, né? Mas de fato essa semana foi muito, nós ficamos 2 noites sem dormir, terça e quarta, naquela nossa manifestação. Ontem tivemos uma pauta extremamente importante, né? Minha agenda seria ontem e hoje. Ontem a gente conseguiu reunir na Comissão de Segurança Pública, numa comissão especial, que trata do 8 de janeiro, e a documentação que nos foi apresentada ontem é estarrecedora, é algo assim que a gente já via um monte de injustiças acontecendo, né? Foro inadequado, indevido processo legal, erro na dosimetria das penas, não respeito à individualização dos atos, das condutas, né? Foi uma condenação em massa, o que aconteceu por um foro incompetente, né? Então, a gente ficou horrorizado com o que a gente viu ontem e diante da expectativa, né? Porque a gente já tinha os documentos anteriores e né? No dia anterior, para a gente poder ler, avaliar. Realmente ontem foi um momento assim, um divisor de águas nesse processo, e não tinha como eu não estar em Brasília, né? Então, diante de tudo que aconteceu essa semana, infelizmente a gente teve que cancelar essa agenda, né? Adiar essa agenda, que em breve, assim que possível, eu retorno a Brusque. A gente tem muitas coisas boas aí, a gente ia visitar a prefeitura, obviamente, né? O Hospital Azambuja, a instituição renal, a gente ia visitar a Escola Paquetá também, né? Fazer entrega de emendas, né? No ano de 2025, na região da ANVI, a gente destinou R$2.700.000 para a saúde, mas em Brusque, só em 2025, tem uma previsão de mais R$700 mil para a saúde. E também, lá em 24, eu destinei R$1.500.000 para a saúde de Brusque e para a Escola Cívico-Militar Paquetá, que eu tenho a honra de ser a madrinha também, mais uma pista de skate. E essas emendas, alguma parte, principalmente da Escola Cívico-Militar, está em análise por conta de toda essa nova, né, regulamentação que o Dino está exigindo aí, essas novas exigências que o ministro Dino está fazendo, que acabou atrasando um pouco algumas emendas. Tem plano de trabalho, daí volta, ficou um imbróglio, na verdade, né? O que a gente imaginava que já estaria dinheiro no caixa da Escola Cívico-Militar, ainda tem projetos para fazer. E aí as pessoas perguntam, como assim que o dinheiro ainda não chegou e tal? Então é sempre importante a gente estar junto, explicar o que está acontecendo, para realmente compreenderem, né? Não é falta nossa, não é desejo nosso, né? Mas essas novas medidas que o ministro Dino baixou aí, essas exigências novas, acabou atrasando um pouco os processos. Para vocês terem ideia, que uma das grandes perguntas que eu ia responder aí hoje, que o pessoal tem me cobrado muito, é que essa proposta da emenda para a Escola Cívico-Militar Paquetá é uma reforma que precisa, né? Eu já passei recursos o ano passado para fazer o ginásio, agora eles vão fazer uma ligação do ginásio e da escola, uma área coberta, vai ficar muito bonito e tal. Mas aí hoje tem mais 2 etapas pela frente, que é uma avaliação no FNDE e mais uma avaliação no MEC. Então, veja a incongruência, né? O FNDE já está ligado ao MEC, já está conectado. Então, eles estão fazendo uma série de conferências, exigindo um trâmite muito mais rígido e acaba demorando um pouco mais para chegar ao recurso, né? Então, só aí na região da ANVI, em 2024, já foi pago quase R$5 milhões, especialmente no custeio de saúde, eu repassei o recurso para a reforma do Teatro Carlos Gomes em Blumenau, para a Rede Feminina de Combate ao Câncer.
e para o Paradesporto de Blumenau também. Então, as pessoas sempre perguntam, né, querem receber emenda e essa coisa toda, e a gente faria a entrega dessas novas emendas também, e aí à noite a gente faria um jantar, né, com apoiadores, com amigos aí, e eu tô muito chateada, muito triste de não poder estar aí, mas em breve a gente vai reagendar e vai sair com vocês. É possível já avaliar uma data aí, deputada, complicado aí diante da situação atual? Eu imagino que final de agosto, início de setembro, a depender de como o clima vai ficar em Brasília, né? Mas eu acredito, né, que agora a gente entra numa pegada melhor, né, em Brasília, porque efetivamente a Câmara estava sendo patrolada, né, todo mundo está assistindo, né, a gente decide, o Lula judicializa, vai lá o Alexandre de Moraes, dá um canetaço e derruba. A exemplo do que aconteceu com o IOF, né, toda a Câmara de Deputados, todo o Congresso Nacional, todas as frentes parlamentares se uniram e foram taxativas dizendo que nós não vamos aceitar aumento de imposto no Brasil. Aí aprovamos, fizemos todo o processo, votação, que é um processo demorado e desgastante, e a gente tem que acertar o texto e vai e volta. Então, é muito trabalho para a gente conseguir colocar a termo, né, qualquer pauta. E aí a gente conseguiu manter, né, para que não houvesse aumento do IOF, o Lula vetou, a gente derrubou o veto e ele simplesmente fez um hello, Alexandre de Moraes, e ele num canetaço derrubou a nossa decisão. Então isso é um desrespeito absurdo com o Congresso Nacional, é uma invasão de poderes, e o que o Alexandre de Moraes está fazendo é se prestar a ser um revisor das decisões do Congresso Nacional, o que não tem a menor fundamentação legal, o que não tem o maior amparo de forma alguma, e isso não pode acontecer. Então, diante de todas essas situações, né, a gente fez toda essa mobilização, e a grande vitória nessa mobilização é que nós conseguimos o apoio do Colégio de Líderes, da grande maioria. Antes nós éramos só 2, PL e Novo, brigando pelas nossas pautas. E hoje a gente saiu da reunião, né, a gente fez um acordo com os outros líderes partidários, com o PP, com o União Brasil, para que a gente possa pautar juntos, né, e ter mais força para a gente conseguir pautar e aprovar situações tão importantes para o Brasil. A principal dela é o fim do foro privilegiado, porque com o fim do foro privilegiado, que não tem privilégio nenhum, porque de uma decisão do STF a gente não tem a quem recorrer. Né? Então, se a gente é julgado diretamente pelo STF, nós vamos recorrer a quem? E com essa perseguição que eles estão tendo com a gente, né, esse absurdo todo que está acontecendo, não tem vantagem nenhuma. Então, o que a gente quer é ter o direito a todos os níveis de jurisdição, duplo grau de jurisdição, e mais a confirmação no STF, que é o guardião constitucional, né, que não entra nem no mérito, ele simplesmente checa se todo o processo está bacana. Ocorreu dentro da lei. E acabando com o foro privilegiado, a gente esvazia esse poder, essa hipertrofia de poder que se tornou o Alexandre de Moraes. E aí a gente reaproxima da lei e da justiça, né? Porque hoje, infelizmente, nós estamos longe do que deve ser a verdadeira justiça. Então, essa é a pauta principal, essa é a grande vitória, né? Conseguimos também as 41 assinaturas no Senado para início do impeachment do Alexandre de Moraes, que foi uma grande vitória, e o povo brasileiro participou muito disso. Aliás, uma coisa que eu quero destacar muito e agradecer, e que emociona a gente, foi o apoio do povo nesse momento, sabe? Porque teve momentos muito tensos ali, principalmente na quarta noite. Teve momentos assim que a gente começou a entrar SAMU, começou a entrar polícia, fortemente armados do lado de fora, como se a gente fosse bandido, com gás, assim, a polícia legislativa, né, com gás, amostra, assim, sabe? E dizendo que ia tirar a gente à força, aquela coisa toda. E aí teve momentos que que realmente a situação ficou tensa, né?
e aí o PT vindo para cima, e a Camila Jara deu cara, aquela mulher, ela faz um kung fu, assim, que eu não sei aonde que ela faz aquilo, que ela nocauteou o Nicolas em cima em cima, ali mesmo na mesa, né? Eu não sei como que ela conseguiu deu uma joelhada nas partes íntimas do Nicolas e ao mesmo tempo um cotovelaço nas costelas dele, assim, que ele caiu, nocauteou ele, sabe? E aí não dá nada, né? Tu imagina se fosse um homem que encostasse numa mulher, né? Com todo o respeito, mas assim, as mulheres podem sair por aí, ela pode sair por aí, uma deputada pode sair batendo num colega, não foi bater, ela nocauteou ele, sabe? Então, coisas assim de outro planeta, mas aí a gente conseguiu reverter a situação, né? E acabou tudo bem. Gostaríamos já de ter pautado ali, mas a gente também entende que né, a situação do presidente da Câmara nesse momento, mas a gente tem a palavra do Colégio de Líderes que a gente vai pautar o fim do foro privilegiado, que é o fim do grande chantageador do Congresso Nacional e que vai nos dar liberdade, vai dar liberdade para os deputados para saberem que eles vão ter direito à ampla defesa, se necessário, né? E a gente poder votar as pautas importantes para o nosso país. Muito bem. Esse tema do foro privilegiado eu acho até que não é privilégio, é prerrogativa, né? A senhora é deputada federal, nós temos senadores, então é uma questão de prerrogativa de cargo. Realmente no passado isso já era muito defendido, lembra, deputada? No passado era muito defendido, hoje já não se defende, a senhora tem razão, é uma situação que poderia ser oferecido aí para as instâncias menores, até porque o que está acontecendo em Brasília hoje, de fato, para determinado grupo político, que é o grupo que a senhora faz parte, é entendido como perseguição. Mas é um tema ainda que não mereceria mais debate, deputada? Eu acredito que sim, todos os temas devem ser debatidos, com certeza, mas nesse momento eu acho que a proposta já está bem madura e o que a gente entende, o que eu entendo e a maior parte dos deputados entendem, inclusive dos outros partidos, inclusive o PT, algum tempo atrás, já invadiu a mesa, já fez manifestação na mesa pedindo o fim do foro privilegiado. O fato é que as prerrogativas eu não vejo como uma prerrogativa, porque as nossas prerrogativas hoje, elas estão sendo violadas de uma forma absurda. E o foro privilegiado, na verdade, ele não nos favorece em nada, porque enquanto a justiça comum, né, ela tem 3 níveis de jurisdição. Tu tens um processo na primeira instância, o juiz da vara vai te julgar, depois tu recorre em caso de necessidade ao Tribunal de Justiça e depois vai para o STF. Então, em 3 oportunidades de defesa. E se nós somos processados, se um deputado, se um parlamentar é processado só pelo STF, ele não tem a quem recorrer. Entende? E isso mostra, talvez algum tempo atrás, a credibilidade do STF, e eu não gosto de usar o nome como um todo, porque uma pessoa, que é o Alexandre de Moraes, que está desacreditando e desmoralizando o nosso STF, e que a gente sabe que não é opinião unânime, mas ao mesmo tempo o STF precisa reagir, ele precisa dizer, gente, eu não concordo com isso, não está certo, o que está acontecendo não é certo. E tem poucos ministros que se encorajam a fazer isso, mas quem está fazendo de uma maneira brilhante, né? Então, o que a gente hoje desacreditou o STF é o Alexandre de Moraes, que está tomando decisões absurdas, que está legislando em causa própria, que está até a gente está falando, e não é só a gente, é muita gente falando, que está questionável até a sanidade mental dele. Né? Muito, eu recebi até de médicos e tal, muitas mensagens dizendo, gente, esse cara tá insano, isso é insanidade mental, tem que fazer um incidente de insanidade mental nele. Então, assim, são coisas de toda a ordem, né, que a gente está recebendo e a gente percebe dentro do próprio judiciário um descontentamento muito grande com as ações dele, mas o fato é que alguém tem que pará-lo, porque ele não vai parar. Né? Então, isso para o Congresso Nacional
e para quem quer que seja, né, está se tornando algo extremamente indigesto, né? E até, e como se fala por aí, é o chantageador oficial do Congresso Nacional, né? Porque tem muita gente que tem situações no tribunal, aquela coisa toda, ou até a ameaça, né? Se tu fizer isso, eu te processo, fizer aquilo, eu te processo. Então, às vezes o cara nunca te ligou, só liguei para saber como é que tá, né? Então, aquela velha história. E essa imparcialidade que se esperava da justiça e que deve ser da justiça, a gente não está vendo, a ponto de ministros do STF irem jantar na presidência da República, a ponto de membros do STF dizer que acabou o bolsonarismo, perdeu o Mané e não sei mais o que. Então, a gente percebe que existe um lado, né? E volto a dizer, não é unânime, né? Não quero generalizar, a gente sabe que não é generalizado, mas, ao mesmo tempo, quem não concorda com isso precisa fazer alguma coisa, até sob pena de omissão, né? Porque é o nome da casa, é o nome de um poder, é a instância máxima da justiça brasileira e que deveria ser o grande defensor da Constituição Federal e que, infelizmente, até para ver como o foro privilegiado não serve, porque todas as pessoas que foram julgadas e condenadas pelo Alexandre de Moraes pelo 11 de janeiro são pessoas comuns, que não têm direito a foro privilegiado. Eles deveriam ser julgados na primeira instância e não pelo STF. E eles não têm a quem recorrer, eles tiveram uma única decisão monocrática, né? E não tem a quem recorrer, né? Por isso que a gente defende a anistia, porque o último grau de recurso foi o próprio STF, que foi o instaurador de inquérito, que fez o administrativo, que fez absolutamente tudo, investigou de uma forma absurda essas provas que a gente recebeu ontem. Eu até posso mandar depois o link para vocês aqui do documento. É assustador. Eles começaram tem um print do celular do Alexandre de Moraes nesses documentos que vazaram de dentro do um assessor, ex-assessor dele, que caiu fora, que foi viver fora do país, porque ele não aguentou os absurdos que ele via dentro do judiciário. Largou carreira, largou tudo, porque não concordava com os absurdos que ele estava fazendo. E é impressionante, assim, ele brincou de Sherlock Holmes, sabe? Não tinha prova nos autos, ele começou a furungar a vida das pessoas, começou a investigar a vida das pessoas por WhatsApp, por rede social, uma fraude atrás da outra, né? A própria prisão da grande maioria foi fraudulenta, né? Enganaram as pessoas que elas iriam sair de lá da frente do QG do Exército para ir não sei para onde, para sair da cidade, e levaram embora para prendê-las. Então, foi uma fraude atrás da outra. E isso mostra que o foro privilegiado perdeu totalmente o sentido, né? E tantas outras situações que a gente está extremamente preocupado, né? Voltando à pauta econômica, que é algo extremamente grave que está acontecendo, né? A gente está com uma crise institucional no judiciário, no executivo, em todas as áreas. Todo dia um escândalo novo, INSS, pé de meia, MEC, Correio, é uma gastança absurda, né? A aeronáutica já anunciou que não vai ter dinheiro, que não tem mais dinheiro para botar combustível nos aviões, pilotos sendo demitidos em massa, aeronaves sendo baixadas em massa. E aí, quem é que vai fazer essa defesa? A Venezuela? A gente vive em risco, né? Numa região de risco, numa região que está sempre em conflito. Aí a Venezuela, essa coisa, a parte norte do Brasil, quem é que vai fazer a nossa defesa? Então, a gente está vulnerável, sim. Isso não é amplamente divulgado. E o MEC, voltando ao MEC, a farmácia popular também, outro absurdo, o MEC já anunciou que vai comprar só livro de português e matemática porque não tem dinheiro para comprar os outros livros. O ministro do Planejamento, o da Economia, agora não estou lembrando exatamente qual dos dois falou, em 2027 vai ser um ano muito difícil, que não vai ter dinheiro para pagar as despesas básicas da União. Então, algo está errado, né? E esse povo, tanto o Lula quanto o Alexandre de Moraes, eles não vão parar. Então, eles precisam ser parados.
né? É o momento da gente botar em stand-by isso, porque ficou clara e evidente e declarado, inclusive, a incapacidade de presidir esse país, a inviabilidade de se manter no STF um ditador e um violador de direitos humanos que já foi sancionado internacionalmente, né? O relatório da ministra Damares ontem também nessa reunião, que trata da violação dos direitos humanos, é um absurdo atrás do outro, né?